Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Não há fronteiras pela internet. Estamos chegando nessa quinta-feira, 6 de março de 2025, com mais uma edição do nosso CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, 4 partidas fecharam a primeira rodada da fase oitavas de final da competição ontem à tarde. O PSG foi derrotado pelo Liverpool em casa 1-0. Em Lisboa, o Barcelona venceu o Benfica pelo placar de 1-0. E no duelo alemão, o Bayern de Munique atropelou o Bayer Leverkusen por 3-0. Quem também venceu foi a Inter de Milão, que foi à Holanda e derrotou o Feyenoord por 2-0. Na próxima semana serão disputados os jogos da volta, com os mandos invertidos. Daqui a pouco a gente vai atualizar informações da Ponte Preta, que vive uma situação de indefinição com o sistema defensivo. A principal preocupação do time do Alberto Valentim é com a defesa, os zagueiros que estarão à disposição na Série C. A diretoria trabalha para definir se Sérgio Rafael, que tem contrato até o dia 30 de abril, vai permanecer. E assim também definir o futuro de Matheus Silva. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, a Itaperense perdeu para o 15 de Jaú por 1-0 no estádio Zezinho Magalhães. Apesar do tropeço, o time de Itapira permaneceu na quinta colocação com 19 pontos. Pela Série A4, o União Barbarense não tomou conhecimento do Audax e venceu por 3-0. O resultado levou o Leão da 13 à liderança do campeonato com 23 pontos. E o Corinthians, hein, Gabriel Todziak? O Corinthians perdeu para o Barcelona de Guayaquil no Equador por 3-0 no primeiro jogo da terceira fase preliminar da Libertadores, depois de ser dominado por quase todo o confronto. Agora, na semana que vem, o Alvinegro precisa de uma vitória por 3 gols para levar a decisão da vaga aos pênaltis. O Santos espera aproveitar o cansaço e o abatimento do rival na semifinal do Paulistão, que será disputada no domingo. Na segunda-feira, o Palmeiras deve ter Vitor Roque, Gomes e Piquerez para o jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, enquanto o tricolor tem a expectativa de que o volante Luiz Gustavo possa reforçar o time. 3 jogos deram sequência à segunda fase da Copa do Brasil ontem. O Vasco da Gama venceu o Nova Iguaçu por 3-0 no estádio Newton Santos. No Mineirão, Atlético Mineiro de João Marcelo fez 4-1 no Floresta. E no Sul, o Fluminense venceu o Caxias por 2-1 com 2 gols de Germán Cano. Ele chegou ao gol número 101 com a camisa do Flu. João Marcelo, agora ex-Guarani, já estava em Belo Horizonte, onde ele passa por exames médicos nessa quinta-feira para assinar contrato de até 2029 com o Clube Atlético Mineiro. O Guarani mantém 10% sobre os direitos do atleta, pensando numa futura negociação. Os valores não foram confirmados pelo clube, mas são próximos de R$2.500.000. E o técnico Dorival Júnior anuncia daqui a pouco os 23 convocados para defender a seleção brasileira nas próximas partidas eliminatórias da Copa de 2026 contra Colômbia e Argentina. A principal expectativa é pelo retorno ou não de Neymar Júnior. O atacante do Santos está na pré-convocação com 52 nomes e, se nenhum imprevisto acontecer, ele volta a defender a seleção depois de 1 ano e 5 meses. E agora o destaque de Fábio Scheib aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, Fábio. Grande abraço, Júlio Nascimento. Muito bom dia, ouvintes CBN. Vamos falar de Libertadores da América. O Bahia entra em campo nesta noite para seguir buscando uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O Esquadrão de Aço vai até o Uruguai para encarar o Boston River às 9h30 da noite no tradicionalíssimo estádio Centenário em Montevidéu. É o jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. Rogério Ceni não tem desfalques e o principal nome do time é o uruguaio Lúcio Rodrigues.
E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Você tocou no assunto João Marcelo e nós falávamos aqui em off, né? É claro que pro Guarani dá uma aliviada no caixa, não sei se foi bem ou mal vendido, isso é uma outra história, nós vamos discutir também. Mas dá um alívio no caixa, é bem verdade, mas para nós aqui, né, é triste, porque desfrutamos pouco do João Marcelo, né? É mais um valor que entra na lista de grandes revelações do Guarani. É claro que é um menino novo, não vou ficar aqui falando, compará-lo com o Evair, com o Luizão, com o Jonas, com o João Paulo, tantas lendas que saíram aqui do Estádio Brinco de Ouro, mas é mais um, né, que entra assim na fileira de grandes valores, de grandes revelações. É um jogador que atuou muito pouco com a camisa do Guarani, mas o pouco que atuou ele conseguiu representar. Então que ele tenha boa sorte com a camisa do Galo, um grande clube, um gigante da América do Sul, e que ele faça lá muitos gols para deixar a galoucura muito feliz. Ai, João Marcelo. Pô, cara, eu tenho um orgulho de ter cantado essa bola aí do João Marcelo. Sim, no primeiro jogo jogador dele. Mas lamento, né? Pelo pouco tempo de... Eu lamento. De ação aqui no eu lamento. O Guarani necessita, é bem verdade. O jogador iria disputar uma Série C, que é terrível. Poderia até complicar a sequência de carreira dele. Mas eu lamento. Eu acho que a gente desfrutou pouco, né, do João Marcelo. Aquele período de Copa São Paulo e os 11 jogos aí em que ele disputou no Campeonato Paulista. Mas deixou uma ótima impressão de que ele vai fazer bonito com a camisa do Clube Atlético Mineiro. Já estamos de olho aqui na convocação da Seleção Brasileira. A coletiva de imprensa sendo iniciada neste momento. Daqui a pouco o professor Dorival Júnior vai anunciar aí os convocados do Brasil para os jogos das eliminatórias. Só rapidamente um palpite, Carlão de Freitas. Neymar estará entre os convocados ou não? Estará entre os convocados. Yuri Alberto estará ou não? Tá na pré-lista. Merece estar. Você acha? Eu acho. Ontem foi um resultado atípico, né? O João Marcelo, o Yuri Alberto jogou muito mal. O João Marcelo mais pra frente, talvez, né? Se recebesse aquela bola do Garro, a história poderia ter sido diferente, mas ele jogou mal. Porém, o que ele tem apresentado me faz acreditar que ele vai ser convocado também. Você quer palpitar também, Fábio Scheib? Eu queria falar se haveria necessidade de 52 nomes na pré-lista, né, de convocação do Dorival Júnior. É muita gente aí para convocar 23 apenas, 30 ficarão na espera. Eu acho que o Yuri Alberto, nesse caso, não estará, porque a gente tem muitos craques lá fora também, né, muitos atacantes também. A parte da frente do Brasil, a parte ofensiva, é a mais recheada. Então, acho que o Yuri Alberto, infelizmente, não estará. Mas essa necessidade de 52 nomes é muita coisa, hein, Julio? É isso, eu tô dando uma enrolada aqui pra ver se o Dorival fala. Você consegue pegar. Mas, cara, o Rodrigo Caetano não para de falar. Você ia complementar? Não, hoje é só chamar atenção pra essa situação dos 52 convocados. Fábio Scheib, negócios e mais negócios. Quem está na pré-lista já fica valorizado. Currículo, né? Isso, já está no currículo que ele foi lembrado para integrar a seleção brasileira. É isso, só para contextualizar aqui aos nossos ouvintes, né? O coordenador de seleção masculina, Rodrigo Caetano, ele mesmo é quem está com a palavra neste momento, antes do Dorival iniciar a convocação. Ele anunciou que o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, será o chefe de delegação nos confrontos contra a Colômbia e a Argentina. Agora tem isso, né? Cada ciclo de jogos, a CBF escolhe um dos presidentes aqui do futebol brasileiro para ser o chefe de delegação aí. Estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV.
Informações do trânsito com Mário Quintino. Pois não, Mário? Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Na John Boy Dunlop tem uma ocorrência na região do Jardim Londres. Atenção para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, também seguir em direção do centro, no sentido do Campo Grande, por enquanto sem problemas. A Avenida Brasília, no Jardim Londres, também é um bom caminho nos dois sentidos. Falando ainda da Amoreiras, que tem movimentação maior em direção do Jardim do Lago, principalmente proximidades da rodovia Anhanguera, no sentido centro, por enquanto segue aí sem dificuldades. Júlio. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN. Tá procurando um carrão? Na OLX são mais de 800 mil anúncios para você achar o seu. Do SUV ao hatch. Seu próximo carrão ou moto está na OLX, maior app de carros e motos do Brasil. Acesse já. CBN Esportes Campinas. Muito bem, Dorival Júnior convocando a seleção brasileira, vamos ouvi-lo. Como alguns que não vinham tendo uma oportunidade, acaba acontecendo em um momento ou outro, e de repente são essas mudanças que geram vida, criam expectativas, possibilidades se ampliam para que todos possam de repente terem aí a sua condição a partir do momento que tenham uma oportunidade. Sendo assim, nós relacionamos para esses dois compromissos os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, Ederson, do Manchester City, os defensores Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham, Wanderson, do Mônaco e Wesley, do Flamengo. Meio-campistas, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, Matheus Cunha, Wolverhampton e Neymar, do Santos. Atacantes, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Muito bem, então aí o professor Dorival Júnior anunciando a volta de Neymar à seleção brasileira há 1 ano e meio, né? Sem ser convocado, Neymar Júnior volta então a defender o Brasil nos próximos jogos das eliminatórias. Alguma surpresa, Cairão de Freitas? Nós falávamos aqui o Danilo, né? Do Nottingham, do Danilo ex-Palmeiras, tem cumprido aí uma boa jornada. O André já era a figura cativa, né? Nas últimas convocações. Neymar não me surpreende e acho salutar a presença dele. A gente tem que preparar o Neymar, né? O Dorival tem que preparar o Neymar para a Copa do Mundo, para ser um protagonista realmente. Nós falávamos aqui o Neymar escalado como um meia, né? Aliás, como ele tem jogado no Santos, o Messi jogou assim, né? Pela Argentina na última Copa, ou tem jogado assim, né? Um pouco mais atrás dos atacantes. E uma boa convocação, o menino Yuri Alberto não foi, justamente, né? O Fabião chamou bem a atenção aí, os nossos craques, os nossos maiores craques estão no setor ofensivo, aí ficou difícil pro Yuri Alberto, mas é uma boa convocação, não tem muito, né? Aquele tempo, Julião, não sei se você pegou, o Fábio Scheib pegou porque é um contemporâneo meu, mas que tínhamos muitas polêmicas, né? O Bebeto vai pra Copa, não vai, Romário vai, Ronaldo Fenômeno chegou a hora de voltar, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador.
Hoje não, hoje assim, entre esse poderia, esse não, mas não surge grande polêmica, né? Eu acho que é o que temos, talvez aí algumas ausências a gente pode lamentar, né? O Veiga, mais uma vez, acho que nem na lista estava, né? Dos 52 e tal, mas é uma seleção que não tem tanto a acrescentar com relação a lamentar, né? Com nomes que ficaram de fora e destacar aí a presença do Neymar. Só repassando aqui então, Fábio, para te ouvir, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City, os goleiros, Danilo do Flamengo, Guilherme Arana do Atlético, Wesley do Flamengo e Wanderson do Mônaco, os laterais, os zagueiros Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Léo Ortiz do Flamengo, acho que o Carlão quis falar do Murilo, né, do Norte. Não, o Danilo não foi? Não, Danilo é o lateral. Murilo é o Murilo com 2 L's, ex-Corinthians. Não, então eu pequei então, porque eu achei que o Danilo do Nottingham tinha sido convocado. Mas foi o Murilo com 2 L's. Mas aí aproveitando o ensejo, o Murilo é jogadorzão, né? Revelado pelo Corinthians, Murilo com 2 L's, né? Isso. E o Danilo figura frequente. Agora eu vou falar desse outro Danilo, mas eu vou dar uma cornetada. É jogador líder e tal, mas eu não sei se já passou o tempo do Danilo, viu? Pode ser. Quando eu fui... do Flamengo. Eu achei que era o Danilo do Norte. É a escassez da posição, talvez. Também. Pode ser, e pela liderança, né? Porque isso, inegavelmente, ele é um cara importante dentro do grupo. O Danilo tem um torcedor específico lá, não sei o nome, que sempre acompanha a seleção brasileira e ele sempre discute com o Danilo lá nas arquibancadas, aquele movimento lá dos torcedores lá que acompanham o Brasil. Os meio-campistas, o meu caro Fábio Scheib, André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson, o Coringa do Flamengo, Matheus Cunha e Neymar. Neymar atualmente no Santos, Lucas Paquetá do West Ham, Rafinha do Barcelona, vivendo grande fase, atacantes Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. É o Brasil convocado mais de um ano depois, Neymar volta e Endrick está fora, meu caro Fábio Scheib. Exatamente, Júlio. Lógico, o Neymar já imaginava que seria uma convocação, né, pelo que está apresentado aqui no Brasil, por ser a figura central da seleção brasileira, né, apesar de estar jogando pouco tempo, mas dá uma motivação também para ele. Mas 3 pontos, né? Vocês falaram do Danilo. O Danilo está jogando como zagueiro no Flamengo, jogava assim na Juventus já, e ele chama o Danilo justamente para lateral direita, junto com outros 2 expoentes, né, o Wesley, do próprio Flamengo também, e o Wanderson do Mônaco, e apenas um lateral esquerdo, Guilherme Arana, né? Então ele deve pensar no Danilo também, ainda como lateral, apesar de não estar jogando há muito tempo nessa função, ele joga como zagueiro. E também no meio-campo, eu estranho ele ter convocado o Matheus Cunha como meio-campista. Matheus Cunha, pelo que eu sei, é atacante, né? Matheus Cunha sempre marcando gols. Ele convoca o Matheus Cunha como um cara de meio campo, e também a presença do Lucas Paquetá ainda, né? Apesar de todo o imbróglio que envolve, apesar de toda a situação que não é resolvida há muito tempo, ele confia ainda no Lucas Paquetá, hoje, né? Dá mais uma chance para ele. Pois é, Eu acho que já tá pra acontecer, não sei se é hoje ou nessa semana já do Paquetá, e vai durar muito tempo, né? E a Premier League fala em banir o jogador do futebol, cara. Pois é. Mas o Matheus Cunha não é atacante? Então, Fábio, eu troco muita figurinha aqui com o nosso Marcos Rossi, vulgo Belezinha, que é o estagiário aqui do Globo Esporte da televisão. Ele é um cara aficionado por futebol europeu, né? Sim. Para não falar outra coisa, só consome isso. Impressionante. É o que eu era quando eu era adolescente também, depois eu fiquei de saco cheio. E ele tava me explicando que o Matheus Cunha, no Wolverhampton atual, ele virou 10. Ele virou 10 nesse time. O ataque é o Pablo Sarabia, inclusive jogou com o Neymar, e o Larsen, que é da Noruega, um centroavante, né, um jogador mais de área, e aí é um meio campo que tem inclusive o João Gomes, que passou pelo futebol brasileiro, chegou à seleção brasileira também. O João Gomes joga muito próximo do Matheus Cunha e ele acabou virando um 10 nesse time, então acho que o Dorival Júnior gostou dessa adaptação que ele recebeu no futebol europeu e está vendo o Matheus Cunha dessa forma também. São as atualizações táticas que o futebol vem passando nos últimos tempos. Vamos só ouvir uma resposta então, professor Dorival Júnior, pode ser? Valmir Bortoleto. O professor Dorival Júnior, que hoje convocou a seleção brasileira para esses 2 compromissos. Muitos são paulinos esperavam Lucas Moura, Oscar entre os convocados, o que não aconteceu. Pois não, Dorival? Isso indica que o Brasil pode jogar com falso 9 a partir de agora, e Matheus Cunha e Neymar seriam nomes adequados para essa função? Olha, eu acho que... Deu certinho. Se nós buscarmos aqui nome a nome,
João Pedro já desempenhou essa função na seleção e vem desenvolvendo no seu clube nas últimas partidas. É um jogador que tem um perfil interessante, é um jogador que tanto sai para poder flutuar como também se projeta muito e tem um número de gols aí considerado. É um jogador que já desenvolveu essa função na nossa equipe. Eu quero uma equipe com movimentação, com mobilidade, sem muito uma situação em que não fiquemos posicionais. Eu acho que isso para mim seria fundamental. E independente dos nomes que forem a campo, podem ter certeza que nós teremos homens de definição, homens que, até porque todos esses atacantes aqui são jogadores que sabem fazer gols, que têm esse perfil, que têm essa condição, essa qualidade. O que nós precisamos é apenas a mudança de um comportamento, atacarmos espaço. Isso é fundamental. Às vezes, e a grande maioria dessas equipes não vem tendo um atacante de ofício. As grandes equipes do futebol mundial, se percebemos isso, são raras as que estão contando hoje com um centroavante de ofício. E mesmo assim o número de gols é um número considerável. É natural que isso tudo é trabalhado dia a dia. E na seleção vocês sabem muito bem que o espaço é mínimo entre apresentação, desenvolvimento de 1 ou 2 trabalhos para 2 jogos. Mas mesmo assim eu acho que pela condição e capacidade que nós temos, nós teremos aí condições de montarmos uma grande equipe com esses nomes que aqui estão. Muito bem, tá então o Dorival até respondendo, né, um pouco da dúvida do Fábio Scheib na entrevista coletiva no Rio de Janeiro, depois da convocação da seleção brasileira. Vamos falar... Ô, Júlio. Pois não, Fábio. Não, só mais uma coisa, né? Como as escolhas na vida acabam prejudicando o jogador, né? O Luiz Henrique, ano passado, era unanimidade aqui no Brasil, também jogando no Botafogo, acabou escolhendo voltar à Europa, foi para um centro que hoje em dia não disputa competições continentais, né? A Rússia, né? Porque a Rússia está naquela guerra com a Ucrânia, então a UEFA proibiu a Rússia de participar desses campeonatos, acaba sendo um cara apagado, né? Um cara tão importante ano passado, o Luiz Henrique, desenvolvendo um grande futebol, jogou na seleção também, marcando gols importantes na seleção ano passado, dessa vez foi esquecido, e esse futuro agora dele jogando na Rússia pode prejudicar no andamento da carreira, né? Bem lembrado, Fábio, e tô contigo 100%, né? Algumas escolhas realmente influenciou até na questão da visibilidade, da confiança, em sequência com a seleção brasileira também. O próprio outro lado com o Neymar. É claro que é o Neymar, então talvez se ele estivesse lá no Al Hilal, né, ele seria convocado também. Mas um centro meio escondido, né? Falar Neymar escondido é uma heresia, mas é diferente você estar no Santos, né? Tanto é que ele até fala que o retorno dele ao Santos tem muito a ver também com o retorno dele à seleção brasileira, já pensando na Copa de 2026. Ah, o Corinthians, hein? Você viu lá a estica do professor, segundo? Cara, que sensacional. Foi um fato inusitado ontem. A vestimenta. Ele se veste assim, né? O treinador do Barcelona. Mas ontem foi, cara, gravata borboleta, tal. Que coisa maravilhosa. O Dunga, quando começou na seleção, lembra, Júlio? Como treinador, a filha dele. A filha. Era estilista. Mas o Dion, o equatoriano, meu Deus, que estica. Como diz o meu pai, é um molho que poucos têm, tá, gente? Não sintam inveja, mas poucos têm. Nós somos privilegiados. Ah, mas foi legal, gostei. Esse é um molho. Gostei. Cheio de charme, gostei, pô. Gabriel Dudziak. Contra o Barcelona, no Equador, o Corinthians não queria repetir os erros do duelo da fase anterior da Libertadores. Por isso, e também por reconhecer a qualidade do adversário, o time foi escalado com 3 zagueiros e 2 volantes. Mas o plano não deu resultado e os donos da casa dominaram a posse de bola e também criaram as melhores chances de gol, abrindo o placar com Corozo de pênalti. Para o segundo tempo, o Corinthians voltou com um defensor a menos e um meia a mais e buscou valorizar a bola. O time, no entanto, pouco criou e o Barcelona, firme na marcação e com apetite por mais gols, conseguiu ir às redes mais 2 vezes. Aos 34, Riveiro marcou de cabeça e aos 38, Corozo, em contragolpe, determinou o 3-0. O técnico Ramon Dias não ofereceu muitas explicações sobre a derrota corintiana e preferiu exaltar a superioridade do Barcelona no jogo. A atitude, a agressividade, eles foram muito superiores em todo sentido.
Más allá de lo táctico, hicieron un gran partido, interpretaron cómo hay que jugar y realmente nos superaron. No hay ningún tipo de excusa más allá de lo táctico. Hay que aceptar cuando tu adversario te supera, así que lo que queda es... Não vamos a perder a esperança neste momento. Agora o Alvinegro precisará de uma vitória por 3 gols na Neoquímica Arena para levar a decisão da vaga nos grupos da Libertadores aos pênaltis. Os demais grandes se preparam para as semifinais do Paulistão. No Palmeiras, o atacante Vitor Roque foi ao gramado pela primeira vez e treinou com os companheiros de elenco. Em transição física, o zagueiro Gomes e o lateral esquerdo Piquerez também têm chances de reforçar o time. No São Paulo, a expectativa é de que o volante Luiz Gustavo fique à disposição contra o Palmeiras, depois de se recuperar de fratura no dedo do pé. Já o Santos não tem nenhum problema entre os jogadores que vêm atuando e por isso a tendência é de repetição da equipe titular contra o Corinthians no domingo. O Peixe espera também utilizar a seu favor o fato de ter um tempo maior de preparação e descanso na comparação com o rival. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. O Corinthians está numa situação muito delicada, hein, Carlão de Freitas? Muito mal ontem, né? Até levava o 0-0 pro intervalo, que seria interessante pro Ramon organizar a casa. E de repente fazer um segundo tempo melhor, mas a partir do momento do pênalti desestabilizou. O Ramon voltou com uma outra formação, abrindo mão do terceiro zagueiro, mas um Corinthians não competitivo, né? E o que mais se exige numa Libertadores é a transpiração, e o Corinthians escapou de levar até uma goleada. Na realidade poderia ter sido 4, né? Porque o impedimento dado e com correção também, mas foi ali coisa de milímetro. Porém, muito mal o Corinthians, é uma situação difícil, quase que irreversível, mas ainda tem o último jogo. Porém, o Corinthians vai precisar melhorar, não só em termos de Libertadores, para competir com o Barcelona, mas para a semifinal contra o Santos, porque o Santos está aqui, ó, só de camarote observando o que está acontecendo com o Timão. Muito mal, péssima atuação do Corinthians lá em Guayaquil. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para falar do futebol de Campinas, agora 11h32. Repórter CBN. Quinta-feira, 6 de março de 2025. Termina hoje o prazo para que os 49 municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana façam a adesão ao acordo de reparação. A CBN apurou que até esta manhã 17 prefeituras assinaram um contrato. Nesta semana, a Associação Mineira de Municípios pediu ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação do prazo. A solicitação, no entanto, foi negada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. As tratativas estabelecem o pagamento de 132 bilhões de reais para indenizações, projetos de reparação e obras de infraestrutura. A tragédia aconteceu em 2015 e causou perdas ambientais sem precedentes no país. 19 pessoas morreram na ocasião. O presidente Lula pediu a Alexandre Padilha o controle do avanço da dengue no país, o aumento do acesso da população a médicos especialistas na rede pública e a ampliação da cobertura vacinal sem o desperdício de doses. Os 3 assuntos são os temas que mais desgastaram a ministra Nízia Trindade perante o chefe do executivo. Padilha voltará a comandar a saúde na segunda-feira. Ele esteve à frente da pasta entre 2011 e 2014. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico. A família do jogador do RB Bragantino, Pedro Severino, decidiu transferir o atleta do Hospital Municipal de Americana para uma unidade particular de saúde de Ribeirão Preto. As 2 cidades ficam no interior de São Paulo. O atacante continua em estado gravíssimo, mas estável. A transferência ocorre depois da suspensão do protocolo de morte encefálica. A interrupção aconteceu porque o atacante tossiu durante um teste, o que surpreendeu positivamente a equipe médica. Pedro Severino sofreu traumatismo craniano num acidente na rodovia Anhanguera nesta semana. O carro em que ele estava bateu na traseira de um caminhão. O motorista disse que dormiu ao volante. O teste do bafômetro do condutor do veículo teve resultado negativo. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Nascimento. De Campinas e começando pela Ponte Preta, Carlão, até porque a ponte tem tido aí dias silenciosos. Sim. Com poucas novidades, né? Apenas o Diego Tavares como reforço até o momento, inclusive não foi oficializado ainda pela ponte, mas já apuramos que é um reforço certo. E agora o clube procura algumas peças dentro do mercado para reforçar o time do Alberto Valentim. Mas tem duas situações na ponte que precisam ser definidas nos próximos dias. Uma é do Sérgio Rafael, tem contrato até o dia 30 de abril, ele fez 6 jogos do Campeonato Paulista nesse ano, e a outra é do Matheus Silva. Sim, ele está aí na Ponte Preta ainda. Matheus Silva tem contrato até o dia 31 de dezembro, e é um dos maiores salários do elenco, hein? Matheus Silva tem um vencimento próximo à casa dos R$100 mil. E ainda não foi inscrito em nenhum campeonato, não foi utilizado, está dentro do elenco da Ponte. E são dois atletas que ainda são debatidos, porque a Ponte tem tido dificuldade de encontrar zagueiros dentro do mercado. Então, por isso que a diretoria está avaliando. Será que, de repente, pensando no nível da Série C, pensando que são jogadores que conhecem um clube, né? O Sérgio Rafael já trabalhou com o Alberto Valentim, o Matheus Silva também é um jogador experiente, que passou por Ituano, pelo Cruzeiro. De repente, não é válido manter esses jogadores dentro do elenco do que ir ao mercado procurar reforços? Esse é um debate interno no Moisés Zucarelli neste momento, Carlão. E eu acho que vale a pena o debate, né? De repente, uma renovação com o Sérgio Rafael, vence agora em abril, né? Agora, o problema do Serjão é que ele tem aí uma capivara complicada em termos de falhas individuais, né? E o torcedor não esquece, durante o Campeonato Paulista mesmo, nas últimas aparições do Sérgio Rafael, a torcida pegou no pé nos jogos no estádio Moisés Zucarelli. Eu não sei se ele suportaria essa pressão. Você tocou num assunto que por isso me faz até pensar numa conversa com esses atletas. Série C de Campeonato Brasileiro. Você pega o Matheus com todas as dificuldades, às vezes com toda a truculência dele como zagueiro, mas vai disputar uma Série C, é um cara que você já tem no elenco, né? Espero que as arestas já estejam realmente aparadas e você pode até contar com o atleta. Agora, o problema é o fora de campo, o relacionamento com a torcida, né? Primeiro, a torcida com relação ao Matheus não esquece a situação de entrar na justiça e tal, e os erros individuais que culminaram com o rebaixamento, né? Ele fez parte, não foi o principal responsável, mas ele fez parte também daquela campanha terrível de 2024, e o mesmo se aplica ao Sérgio Rafael, que em 2025 também continuou errando, e você tentar fazer com que o torcedor mude de ideia é complicado. O cara que está dentro do clube no dia a dia, ele pode até ter essa ideia de renovação, porém, eu acho que para o torcedor, Julião, para o torcedor vai ser complicado a permanência desses atletas. Agora, tecnicamente, por se tratar de uma Série C, eu não vejo problemas não numa renovação com estes dois jogadores, ou a permanência, né, desses dois. Exatamente, até porque, né, Fábio, a Ponte vai ter que analisar alguns jogadores dentro do próprio elenco, porque é um mercado difícil, né, você reforçar para a Série C. O grande problema é o salário do Matheus Silva, dá para pagar em uns 2 jogadores também, né? Tem esse contraponto também. Exatamente, Júlio. O Matheus Silva, a Ponte Preta, não pode dar ao luxo de ter um jogador custando mais de R$100 mil, um dos salários mais altos do elenco, deixar na reserva também um jogador desse nível. A gente sabe de toda o que ele passou, né? Pondo a Ponte na justiça também, acabando não entrando em acordo. A torcida tem um rancor com ele também, mas não pode dar ao luxo de ter um jogador
custando esse alto salário encostado no elenco, né? E a Ponte Preta, a gente falava até ontem também sobre isso, no Campeonato Paulista foi a melhor zaga do Paulistão, apesar de não ter passado para a segunda fase, né? A Ponte Preta teve apenas 8 gols sofridos, trabalho bem feito do Alberto Valentim. A gente espera que a Ponte mantenha esse bom desempenho, né, no Brasileirão da Série C, que a gente sabe que é importantíssimo uma zaga forte aí, principalmente esse campeonato tão disputado. Perfeitamente. Será que não teria uma readequação ao salário do Matheus? Porque realmente Mas não pode, né? Não pode, o contrato está em vigência, né? Salvo engano, assim, né? Não sou nem um especialista em direito trabalhista. Mas eu acho que não pode. Acho que não pode, você não pode reajustar para baixo. Né? Eu acho que direitos de imagem, sim. Mas o contrato CLT, salvo engano, não. Em termos de qualidade, para uma Série C, gente, entendendo, né, que a terceira prateleira do futebol brasileiro, eu até pensaria numa permanência do Matheus, mas diante destas cifras também Só que aí, Matheus, caso você permaneça, cabeça no lugar, hein, Cabeça no lugar, sim. Um banho de loja, né? Tem umas xaropices, às vezes, aí, com algumas exposições que não né? dá, né? Quando sai pra caça, experiente, sai batendo, jogador tem né? Cruzeiro no currículo, tá na Ponte desde 2022. Não dá pra ter essas infantilidades que o Matheus Silva às vezes tem e acaba prejudicando a Ponte. Bom dia, meu caro Antônio Augusto Cocolupi Alves. Tudo bem, Júlio, Carlão, ao Fábio Scheibe. Só uma dúvida, o Matheus Silva não subiu com o Ituano? C pra B no acesso? Com o João Vitor, talvez? Com o João Vitor? Eu acho que é antes, acho que ele veio antes pra Ponte. Mas o Google tira todas as suas dúvidas. É porque eu não tô conseguindo entrar no meu computador aqui. Entendi. O Ituano, você lembra o ano que o Ituano subiu ou não? 2021. Eu acho que... foi campeão. Ele foi campeão da Série C em 2021. Isso aí mesmo. O Mazola Júnior, João Vitor, Pegorari. Quem mais tinha naquele elenco? Pacheco. Olha aí, são várias peças conhecidas. Boa lembrança. Você viu? Então, às vezes dá jogo, né? Agora o que pega, né, Lupe? Salário muito alto. Pra Série C. Eu vou falar um negócio pra você. Onde tá passando o chapéu? Cara, o salário dele, você traz 3 jogadores bons de Série C. 3. E assim, vamos ser sinceros aqui, o Matheus Silva não tem nada a ver com isso. Não. Cara, se me oferece um salário de 100 mil reais, eu aceito. Ninguém pegou a mão dele e obrigou ele a assinar o contrato. Não, você vai ganhar 100 mil reais. Não, presidente, imagina, não quero, pelo amor de Deus. Não, oferece menos. Pô, evidentemente, o cara é profissional, ele não tem culpa de ter esse salário. Eu acho que a situação da Ponte não comporta um salário desse numa Série C. Exatamente. 11 horas e 42 minutos, daqui a pouco... Aliás, já aproveitando, vamos falar do Guarani, porque daqui a pouco a gente tem um assunto importante aqui, depois do intervalo. A gente já trouxe aqui rapidamente, né, Carlão de Freitas, pílulas sobre essa transferência do João Marcelo pro Atlético Mineiro. Ontem o Brax, que é o homem forte do futebol do Galo, explicou que ele oficialmente ainda não é um jogador do Atlético, porque os exames médicos serão nessa quinta-feira, mas estava nas tribunas do Mineirão acompanhando o Galo. E eu recebi algumas informações, o Lupe fica à vontade também, caso tenha algo a adicionar, sobre as diferenças das propostas de Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians ofereceu mais pro João Marcelo, mas o João Marcelo aceitou o Atlético Mineiro por 3 motivos. Motivo 1, na conversa que ele teve com os representantes e o indicativo que ele teve do Cuca é que ele seria aproveitado ainda esse ano como profissional. E ele gostou dessa ideia. Então ele acha que no Atlético ele vai ter oportunidades mais rapidamente em comparação ao Corinthians. Motivo 2, a ligação com a família. Ele é de Planura, Minas Gerais. 500 quilômetros da capital Belo Horizonte, mas tem torcedores do Galo na família, vai estar mais próximo da família. E o terceiro motivo é os moldes do contrato, porque ele mantém uma parte também dos próprios direitos econômicos, 80% para o Atlético, 10% para o staff João Marcelo, né? E 10% para o Guarani. A informação que eu tive é que não chegou aos 3 milhões da multa, mas é um valor próximo. Que o Guarani abriu mão de parte da multa total para segurar 10% dos direitos econômicos sobre o João Marcelo, que não quis renovar com o Guarani. Tinha um salário de R$ 1.500 no Guarani, o João Marcelo, e vai para ganhar bem mais no Galo. Planura, para quem não sabe, fica bem pertinho ali da divisa com o estado de São Paulo, perto de Barretos. Você vai a Barretos, perto de Frutal, fica às margens do Rio Grande. É uma cidade, é bem na divisa, Minas com São Paulo, Planura, cidade de João Marcelo. E tem um outro detalhe também, detalhe né, no ar. O Corinthians, e a gente tá acostumado com isso, o Carlão tá aqui,
Se você pegar as últimas negociações com jovens que surgiram, vamos diminuir e trazer aqui para Campinas. Você se lembra do Bidu? Bidu foi pro Corinthians. Davó. Matheus Alexandre. Teve mais o Ivan Quaresma, que era da Ponte, foi pro Corinthians. Que ele isso era jovem quando foi negociado com o Corinthians? Não, já tinha uns quilômetros rodados. Eu tô jogadores da base, jogadores de base. E todos esses jogadores... Xavier, lembra da Ponte? Xavier, boa lembrança. Felipe Cardoso foi Santos, né? Santos. Tá, então esse não. Quais desses imediatamente foi pro John Kleber? Lembra? John Kleber, atacante, teve 2 lesões de joelho gravíssimas. O João Kleber, o John Kleber. John Kleber é aquele que pede pra esperar um pouquinho e depois chama o comercial e depois que ele vem com o assunto. O John Kleber tá com 25 anos, jogando sabe aonde? Aonde? Na Costa Rica. Nossa. Então, é aí que eu queria chegar. Que judiação. Esses jogadores que saíram jovens do futebol de Campinas, você pega o Bidu, só agora, depois de vários empréstimos, é que ele está tendo oportunidade. E vamos ser sinceros, né, torcedor do Corinthians? O Bidu só é titular porque não tem outro. Na lateral esquerda. O Hugo, pelo amor de Deus. E tudo bem. Você avisou, né? Eu avisei lá atrás. E aí o que acontece? Agora tem o argentino, né? Aquele Angaleri, né? Agora. Não, isso. Mas aonde eu quero chegar? Os jogadores jovens que vão pro Corinthians, eu não sei o porquê, se é pressão, se o ambiente lá é diferente, eu não conheço, eles não conseguem engrenar. Agora, você pega um jogador desse que vai pro Atlético Mineiro, que tem também uma base forte, mas às vezes com essa promessa de jogar no profissional, o cara, ele... E o empresário sabe, eu não sei se vai pro Corinthians, lá o negócio é diferente, Eu não sei se você viu a entrevista do Cuca, quando ele fala do João Marcelo. Eu acompanhei ontem, e a leitura que o Cuca faz do João Marcelo é perfeita. É exatamente o que a gente acompanhou aqui. O jogador, então, assim, é um técnico que tem domínio sobre o jogador. Até porque o João Marcelo arrebentou contra o Atlético na Copinha, né? Sim. Fez 2 grandes jogos, que o Guarani venceu o Atlético nas 2 vezes. E aí ele vai bem contra o Corinthians. E qual que é o grande problema? O Atlético já vinha negociando com os empresários desde o início do Paulistão. Primeiro jogo da Copinha. Talvez desde a Copinha. O Corinthians soube da disponibilidade dele em meados de fevereiro, depois do jogo. O Corinthians é apresentado ao João Marcelo em Itaquera. E aí os dirigentes falam, quem é esse cara aí? Vamos atrás. Só que aí o Atlético já estava bem encaminhado. E hoje a gente fala muito dessa modernização do futebol. E em todos os clubes, inclusive aqui nos de Campinas, você tem aqueles profissionais que trabalham, os analistas, né? Além de analisar performance, esses caras, eles estão ligados em tudo da questão contratual. Eles sabem qual jogador tem contrato vencendo, qual jogador que vai ficar livre, qual jogador que já está livre no mercado e o clube não consegue renovar. Eles têm informações privilegiadas. Cara, você pega, Lupe, o João Marcelo, pelo que ele apresentou na Copa São Paulo e no Campeonato Paulista, você imagina o analista do Atlético Mineiro, ele fala o quê? Contratinho de 1 ano. 1 ano, já daqui a pouco é pré-contrato? Não, é esse aí, 19 anos, faz gol, o gol custa caro? E aí o que acontece? Ele vai negociar com o clube ou com o representante do atleta, o clube de origem, no caso o Guarani, ele fica refém, ele não tem o que fazer. Não tem Agora, jeito. mas o que tinha que ser feito? Renovar antes da Copinha. Ou o Guarani não apostava nele antes da Copinha? Eu acho que apostava, porque ele chegou até a ser utilizado no time principal, quando já tinha caído, né? Então eu acho que o erro do Guarani, nesse caso, não é em perder dinheiro, não. É não ter renovado o contrato dele quando o João Marcelo ainda era mais um. E aí é um erro do Guarani mesmo, porque o departamento de futebol não quis renovar com ele pós-Copinha porque o empresário ia pedir muito. Porque é uma valorização, ele vai exceder. Até o Rodrigo Pastana fala isso nas entrevistas, né? Que ele tem receio com as inflações dos empresários, que hoje tá tudo muito caro. E aí quis segurar, daqui a pouco a gente renova. E aí quando quis renovar, joia, né, Júlio? O João Marcelo falou assim, não quero. Por que eu vou renovar? Se já tá, o Galo, o Corinthians e o Atlético já estão aqui, comigo, aqui no meu telefone. Vou renovar pra quê? Só pra vocês se beneficiarem e quando eu precisei vocês não quiseram? Então, cara, vai ser um direito do João Marcelo também. Diante desses analistas, eu acho que o João... Tudo bem, teve o primeiro jogo contra o Atlético, o Atlético com o time B, mas o João Marcelo foi bem. A partir do segundo jogo, esse menino começou a ser assediado, assim, de uma maneira mais forte. Aí pra renovar, meu amigo, já foi, porque o Atlético mostrando tudo que ele poderia ter, o próprio Corinthians chegando. E com relação ao Corinthians, eu vou nessa esteira do Lupe aí, cara. Eu acho muito difícil, principalmente atacante, que o João Marcelo é bom de bola, o João Marcelo vai ganhar dinheiro, ele vai desabrochar.
Agora, o atacante de 19 anos, que ainda tá prematuro, que ainda é aquela coisa de promessa, chegar no Corinthians é muito complicado. Muito complicado, a pressão é enorme, é um barril de pólvora lá dentro. Eu acho que também deve ter sido uma situação que ele pendeu pro lado do Atlético Mineiro. E se você pensar, o João Marcelo ele fez 5 gols na Copinha. Pô, 5 gols é pouco. O artilheiro foi o Rian Francisco com 10. Ele bateu o recorde do Davó, né? Sim. Eu acho que depois de X anos aí, não lembro agora, não tenho de cabeça, fiz essa matéria. Ele foi um jogador que ultrapassou a marca no Guarani de 5 gols. Então ele mostra que é um jogador e outra de potencial. Personalidade, né? Fez gol contra o Corinthians e Itaquera, o derby. Ele jogou bem praticamente todos os grandes jogos. Jogou bem. O único jogo que ele acha que ele não atuou bem e até fora de posição foi contra o Velo, que ele entra pelo lado esquerdo. Mas aí ele começa no banco, né? Se não me engano. Que ele entra no jogo. Mas como centroavante, o cara do gol, o cara da definição, ele sempre fez boas partidas. Sorte, né? Vai ter muito sucesso, né? Você quer comentar algo sobre o João Marcelo? Fábio Scheib, fica à vontade, jogador do Atlético Mineiro. Não, então, mas a escolha do João Marcelo agora também não terá vida fácil lá no Galo, né? A gente sabe que o Atlético tem bons atacantes, né? O Hulk, o Rony, o Júnior Santos, o próprio Daverson, o Coelho, que veio do Atlético Paranaense também, aquele Palácios também, que é colombiano. Então vai ter que mostrar o valor também agora, apesar da promessa do Cuca de poder utilizá-lo esse ano. Acho que vai ter que comer bastante arroz e feijão ainda lá no Galo, mas é uma boa, já pensando no futuro do Atlético Mineiro também, porque a concorrência também é um pouco dura lá no Galo, né, Juliano? Sem dúvida nenhuma, meu caro Fábio Scheib. Mas eu acho que ele chega no Atlético ainda como uma joia a ser lapidada, né? A própria presença do Hulk lá pro João Marcelo vai ser sensacional. O Daverson também, que é um cara de gol, um cara experiente que pode orientar. Então acho que ele não Rony Rústico, ele não chega com essa, ele vai, já ele vai ser titular. Não, até porque o Atlético tem muitas competições, né? Então eu acho que vai ter até pelo Cuca entender. Júnior Santos, Berimbau. Muita fera. Então ele vai lá aos pouquinhos. Nossa, tem gente, hein? Tem gente. O quê? O Júnior Santos? Foi Coelho, você não lembra da negociação? Ele era do Botafogo. Aí ele foi pro... Ontem o Atlético avançou na Copa do Brasil, ganhou 2,3, né? Não, acho que é mais, hein? Vê a premiação, por gentileza, Lu, porque praticamente com o Atlético pagou. Compra 2. Comprou o João Marcelo no jogo. João Marcelo no jogo. O Atlético, ele faz parte do grupo... Do A. Do grupo do A. Né? Nossa, ganha pouquinho, hein? Não. É o próximo, Lupa. O próximo prêmio. É o próximo? Ele avança pra terceira. 2,315. Ele praticamente pagou o João Marcelo em um jogo. E se ele passa pras oitavas, mais 3 milhas. 3,600. Lembrando que esse valor pra terceira fase é igual pra todos os clubes. Ou seja, se o Guarani estivesse na Copa do Brasil, talvez não precisasse vender o João Marcelo. Que ganha bem. Júlio, mas você sabe ia que ter o mesmo lucro. O si, em comparação na vida, ele é uma palavrinha pequenininha que existe no nosso vocabulário, mas na vida a gente sabe que ele não existe. Voltamos daqui a pouco com informações da Taça das Favelas. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar que hoje tem um jogaço, duelo de paulistas pela Superliga Masculina. O Vôlei Guarulhos encara o SESI na Grande São Paulo. O jogo acontece às 9h da noite. O Vôlei Renata entra em quadra no dia 11, conhecido também como terça-feira da semana que vem, encara o Joinville fora de casa também às 9 da noite. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa.
Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o nosso CBN Esportes, 11 horas e 55 minutos. Hoje tivemos o lançamento da edição 2025 da Taça das Favelas. A 5ª edição da Taça das Favelas em Campinas, e o lançamento oficial aconteceu hoje no período da manhã na Prefeitura de Campinas. Representantes e autoridades do município, também representantes da CUFA, a Central Única das Favelas, e também representantes do Grupo EP, até porque a final, ou as finais, o masculino e o feminino da Taça das Favelas, com transmissão aqui da EPTV. E a Taça das Favelas já tem dia para começar. Dia 24 e 25 de maio está programada a estreia dos jogos. E a grande decisão marcada por dia 12 de julho no estádio ainda a definir. Ou no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a Casa do Guarani, ou na Ponte Preta. Ano passado, na 4ª edição da Taça das Favelas, as finais foram realizadas no estádio do Bugre, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O prefeito Dário Saad falou da importância desse torneio para as comunidades da cidade. Essa 5ª edição, como todas, é muito importante para a cidade de Campinas. Primeiro, que o formato da Taça das Favelas é diferente de um campeonato amador, por exemplo. Tem a seleção dos jogadores, as peneiras, a inscrição dos técnicos. Isso movimenta todas as comunidades de Campinas, não só pelo esporte, mas melhora a autoestima, melhora também a convivência das pessoas e descobre talentos também de jovens das comunidades que não têm oportunidade de demonstrar suas habilidades no futebol. Meninos e meninas, porque a Taça das Favelas tem as equipes masculinas e também as femininas. Quem também falou sobre mais uma realização do evento, a 5ª edição da Taça das Favelas, foi a Michele Eugênio, presidente da Central Única das Favelas aqui do município. A Taça das Favelas chegou aqui em 2019, depois a gente teve aquela pausa de 2 anos por conta da pandemia. Voltamos em 2022 e quando a gente cria esse vínculo com a cidade, com as comunidades, com os atletas, que nem eu falei, né, é muito gratificante, porque esse campeonato ele já entrou no calendário da cidade, já faz parte da história de Campinas. No total, 48 comunidades vão participar da Taça das Favelas 2025. 32 times, né, no masculino e 16 equipes no feminino. E fica a expectativa para mais um grande evento. Ano passado nós acompanhamos de perto, né, a final, ou as finais, né? No masculino, o Vila Bela foi o grande campeão e no feminino, São Marcos conquistou o bicampeonato. E claro que em 2025 a Taça das Favelas também promete muitas emoções. Muito bem, muito legal, né? Que seja mais uma vez uma grande edição da Taça das Favelas. Mais informações a gente vai atualizando aqui durante a nossa programação aqui na CBN. Foi dada a largada para a 5ª edição desse torneio tão importante. Rapidamente aqui atendendo nesses minutos finais os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Bom dia, seria menos vantajoso o Guarani fechar as categorias de base. Raramente revela um jogador mediano e se desfaz rapidamente por mixaria. Manda aqui o William no nosso WhatsApp. Matheus Silva foi campeão com 8 anos, lembra aqui o Wilson da Rocha. Bom dia, o Carlão. O que quebrou o Corinthians ontem? A altitude ou a falta de atitude? Cristiano Salvione. Falta de atitude, terrível. Falta de atenção. Bom dia, essa seleção é de doer a unha. Dorival acha que está sendo pressionado demais por algumas pessoas. Amarildo Brenner, em Hortolândia. Pô, pior que eu gostei, viu, Amarildo, da convocação. Boa tarde, pessoal da CBN. Euclides de Campinas, na Série C, pontos corridos. Quantos times sobem? Não. Pontos corridos. São 2 perguntas. Ah, entendi. Não. São 2 fases. São 2 fases. Primeira, pontos corridos. Mas só apenas um turno.
Isso, um turno. Não é ida e volta, são 19 jogos. E aí avançam para um quadrangular? Dá pra chamar quadrangular? Os 8 melhores avançam 2 grupos de 4 e aí são 2 quadrangulares. Ou a gente vai falar uma hexagonal. Não, mas hexagonal é quando os 8 se enfrentam, né? Mas que confusão vocês estão fazendo, hein? 2 quadrangulares. Vocês querem pensar, 2 quadrangulares. Vocês querem estudar um pouquinho o regulamento? Não, antes de... 8 times classificam, 2 grupos de 4, sobem os 2 de cada grupo. Pronto. Eu não sabia que o Sebastião tinha se tornado técnico do Barcelona, fez um ótimo trabalho ontem. Sebastião. Grande Sebastião, monstro sagrado. Estou feliz demais pela conquista do João Marcelo, parceiro do Arthur na Copinha. É o Rodrigo, né? Acho que é o pai do Arthur aqui, parceiro do... O Guarani despediu, mandou embora, já comentou, né? O Vitinho Albanês, pô. 10, embora. Bom de bola. Falta intensidade. O julgamento do Paquetá é agora em março e o Hendrick não valia... O Hendrick não valia levá-lo? Não entendi a mensagem aqui, foi no telefone 8208. O problema do Hendrick é que ele não tá jogando com frequência, né? Mas como tem que entrado, joga, né? tem feito Tá jogando gols, no lugar mas de quem? João Pedro. João Pedro tá jogando bem no Real Brighton? Madrid, tô falando do Real Madrid, cara. Ele perdão. tem que jogar no Real Madrid pra ser convocado. O João Pedro tá jogando bem no Brighton, você que acompanha o futebol inglês? Sim. Tá E deixa eu fazer só mais uma pergunta pra você. Hein? O Savinho do Manchester City. Bom jogador, mas tá numa fase o Manchester City assim complicada. Como igual a sua camisa do Manchester City. Exatamente, imagina. 4 horas sem arena, né? Estaremos de volta e amanhã às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. Você vai jogar bola hoje, Lu? Hoje não. Então, até amanhã. Até amanhã. CBN Esportes Campinas.